Boa tarde, pessoal. Quase boa noite já. Para quem está assistindo agora, pode ser boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, enfim. Mas nós estamos aqui na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica 2023, segundo dia de podcast Conecta Plástica Faga Medical. Esse podcast eu acho que vai ser o podcast do final do dia, mas para mim é o podcast mais especial, assim, mais emocionante que eu vou fazer, eu acho que de todos que a gente fez até agora, desde o primeiro Conecta Plástica, porque eu estou aqui com duas pessoas que eu simplesmente amo, cada um à sua maneira, né? Estou aqui do meu lado direito, com essa figura maravilhosa, um amigo, um cara que nos incentivou a vida inteira, um homem que tem uma experiência, uma capacidade cirúrgica muito acima da média e que demonstra cada dia que passa, cada dia mais, ser, para mim, o significado e a representação mais digna de uma amizade verdadeira e de um carinho natural, puro e honesto. Dr. Jorge Temer, cirurgião plástico de Goiânia. Vamos dizer assim que é um dos maiores acionistas de Goiânia, um dos donos da maior parte de Goiânia. É bom ter amigo. É bom ter amigo. Bom ter amigo. Diz que fama de amigo comedor não se desmente, né? É muito bom ter amigo. É muito bom ter amigo. Fama de rico, né? Fama de rico e comedor não se desmente. Isso aí. E esse homem aqui eu diria que é um cara que, desde o começo do nosso empreendimento, desde o primeiro momento em que a gente começou a empreender, lá em 2001, tem mais ou menos. Ele me abraçou o meu irmão Jamal e falou: olha, vocês vão em frente, primo, porque vocês vão conquistar, vocês são trabalhadores, inshallah, vocês vão conquistar um dia. Então, Dr. Jorge, para mim, certeza, é um motivo de um orgulho muito grande estar com você aqui. Prazer é meu, Batida. Prazer é meu. Você sabe que nessa vida a gente enfrenta várias intempéries, né? E quando a gente vê pessoas assim com vontade de vencer, de trabalhar, de mostrar o trabalho, de inovar também, porque o mais importante dentro da cirurgia plástica foi a ciência que veio inovando no dia a dia. E você foi um empreendedor e acreditou. E nós acreditamos em você, porque realmente o seu trabalho era muito bom, é muito bom, e a gente vê a qualidade no que você apresentava. Então eu vi o seu crescimento lá atrás. Muito bacana. Com certeza. E você me marcou muito naquela época, porque durante todo esse tempo de cirurgia plástica, eu já devo ter dito isso para você uma vez, muitas pessoas me convidaram para alguma coisa, mas nada muito sólido. Eu lembro que você ia montar uma indústria e você chegou e me convidou para montar uma indústria com você. Não vou dizer o que era, mas eu estava com outros empreendimentos, outras ideias, mas fiquei muito emocionado e muito orgulhoso de você ter me convidado. E eu disse para você, né, doutor Jorge? Eu disse para você exatamente assim, ó. Falou: eu vou montar se você estiver junto. Se você estiver junto, eu não vou entrar. Então mais um motivo assim de eu acreditar em você e querer que você cresça muito. Eu sei que você vai crescer muito mais, e você também ter abraçado a sua família, o seu irmão, o Jamal, que eu sempre gostei dele, sempre nos atendeu muito bem, e eu tenho muito orgulho disso, de saber que você realmente abraçou a sua família. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Então, gente, a Faga, para mim, eu tenho um amor especial por ela, porque eu sei que do meu jeito eu ajudei ela a crescer. Tá? Do meu jeito, eu convenci os meus amigos em comprarem o que era da Faga, porque eu acreditei no material e realmente hoje é o top dos top. Obrigado, viu, doutor Jorge, porque realmente eu não tenho palavras para descrever tudo que significa essa ajuda que você nos deu no começo, porque a gente começa muito desacreditado, né? E não na foi vida, fácil. Não é fácil. Não foi fácil. Por falar de não ser fácil, está aqui do meu lado uma mocinha, né? Essa mocinha aqui chama-se Relwa Musa Gazi. Essa mocinha aqui é minha irmã mais nova, é uma dermatologista formada na Universidade de Santos. Eu que estudei essa mocinha aqui, meu pai foi embora em 93 e me deixou a incumbência falou assim: sua irmã mais nova, você cuida dela aí, porque é sua responsabilidade, tá? Com certeza, não é só ela. E aí a gente
A gente proporcionou para ela aquilo que eu, infelizmente, felizmente, porque as intempéries e a vida difícil nos proporciona uma casca meio grossa, né? Eu ofereci para ela tudo aquilo que estava ao meu alcance para ela ter sucesso na universidade, se tornou uma profissional hoje. Parabéns. Assim, realmente que me deixa muito orgulhoso, porque ela tem uma capacidade na especialidade dela muito grande. A Helo é minha irmã, e eu estou aqui em São Paulo, não poderia ter deixado de convidar a minha irmã para vir para cá, porque, como você diz, doutor Jorge, a nossa origem é uma origem Sofrida. de imigrantes, né? Sofrido. Meu pai é sofrido. Meu pai veio para o Brasil, deixou para trás lá 2 filhos, deixou uma família, sem falar uma palavra em português, né? Desceu lá no Porto de Santos, pegou o trem, veio aqui para 25 de março, deram para ele 2 malas, falaram, pega o trem ali na Estação da Luz, vai para Alta Sorocabana lá e vai vender roupa de casa em casa. Um palestino que chega num lugar que não sabe falar uma palavra em português, desbravou lá o interior, não teve a felicidade de ganhar dinheiro, mas teve a felicidade de ser o homem que era e passou para nós ensinamentos que a gente leva na nossa vida até hoje. A Hela não conviveu muito com ele, a gente conviveu um pouco mais, né? Meu pai faleceu, eu tinha 31, a Hela era adolescente ainda. Mas a minha irmã se formou, hoje é casada, essa menininha aqui é mãe de 4 filhos, 4 árabes, a Shadia, o Youssef, o Tariq e a Amira. Casada com um palestino também. Parabéns. Então, é um motivo de muito orgulho. Então, eu disse para vocês que hoje é um dia especial, né? E ter a minha irmã aqui comigo, que é uma talentosa profissional, não é porque é minha irmã, mas ela tem um talento nato, absurdo, nato, para tratar os pacientes. Ela, muito prazer em te receber aqui no nosso podcast. Não fica com essa cara de choro, não. Muito prazer por receber você aqui. Você sabe que o Bashir sente por você, você sabe que você significa na minha vida, né? Você como não é irmã só, é quase como uma filha. Então, obrigado por você estar aqui, obrigado por você participar da nossa vida, dessa conversa maravilhosa. Fico muito feliz de você estar do lado também de uma pessoa que é como se fosse, porque você aqui é da família também. É como se fosse um irmão mais velho, vamos dizer assim. Com certeza. Né? Parabéns por você estar tendo esse sucesso aí. A palavra é sua, você está convidado num ambiente que não é o seu dia a dia, que é um ambiente de cirurgia plástica, mas tenho certeza que corre um sanguezinho de cirurgia plástica aí no meio aí desse sangue todo aí de Palestina. Bom, eu fico muito emocionada, porque a sua trajetória, Bashir, é uma trajetória que você é um visionário, você vislumbrou lá atrás. Eu estava falando com o Raul esses dias. O Raul é o marido dela, viu? Eu lembro de você uma vez que eu fui para Bauru, quando eu estava no 3º ano da faculdade. Você foi para Bauru e eu ajudei a montar a sua primeira clínica. E na cozinha do apartamento que você morava, você já pensava em empreender. Então isso está dentro de você. Você realmente é um visionário. Você é uma pessoa que vai ficar na história da cirurgia plástica brasileira. Você merece, você é competente em tudo que você faz, é um cirurgião de mão cheia e por ser tão bom cirurgião, e mais do que isso, a gente pode ser bom tecnicamente, mas a gente nunca pode esquecer que a gente está cuidando de alguém. E você como médico, como cuidador, você sempre viu isso em primeiro lugar. Então, para mim, eu não entendo, né, assim, o orgulho que eu sinto por você vai além das barreiras desse universo. É um misto mesmo de irmã com filha que eu sinto por você. Eu acho que todos nós nos espelhamos muito em você. Você é uma pedra fundamental da nossa família. Mas você tem um olhar que é muito diferenciado. E é isso que fez você chegar tão longe. E tantas outras coisas ainda virão. Porque existe uma palavra que a gente fala muito, que é a ética. Mas a ética não se traduz só pelas palavras, ela se traduz pelas atitudes. E você é um homem de retidão. E o que você fizer, você sempre vai ter sucesso. E eu sempre digo que um caminho que é pavimentado no amor é um caminho que só te traz boas experiências.
E o seu caminho, ele é pavimentado nisso. Porque as pessoas que estão no seu núcleo te amam muito, te respeitam e enxergam em você toda essa genialidade que você tem. Depois dessa, hein, doutor Jorge? Não, fica Pode difícil. pode acabar o podcast, não? Mas sabe o que acontece? Pessoas do bem atraem pessoas do É bem. isso mesmo. Então, é verdade, ele sempre transbordou isso em toda a vida profissional dele, em toda a vida comercial em que eu tenho contato com ele. Eu nunca vi o Bachir mudando de atitude ou com um cara ruim. Ele parece que incorpora quando ele chega aqui no Congresso. Ele incorpora. Todos nós, quando somos empreendedores, nós temos problemas, Claro. não só pessoais como profissionais, mas quando ele chega na empresa, parece que ele transforma, ele esquece tudo aquilo de fora e recebe bem todo mundo, e abraça e beija todo mundo. Então é um vencedor, e isso é nato dele, isso vem do Mas eu fundo. quero deixar bem claro que o podcast é dos 6, ué, não é meu. Não, mas tem uma coisa muito interessante também, doutor Jorge, que é a valorização da empresa nacional. Porque hoje a gente vive, né, na dermatologia, acredito também na cirurgia plástica, a gente tem uma onda de tudo que vem de fora, por muitas razões, diferentes motivos. E a valorização da empresa nacional, a valorização da força de trabalho brasileira, levar uma marca nacional brasileira para o mundo, Com certeza. isso daí é motivo de muito orgulho, né? É realmente ser visionário. A gente teve esse pensamento lá no passado, porque realmente não tinha noção da grandiosidade da investidura e da batalha que a gente ia enfrentar, né? Como eu sempre fui, a gente sempre teve que sair de lá de trás, né? Do menos 10 e trabalhar, falar assim, não. Bachir, deixa eu interceder a respeito do aparelho, gente. É fantástico. Há o lado comercial que ele tem, o lado da qualidade do aparelho, e ele poder introduzir isso entre nós, até para aquele iniciante, aquele que acaba a faculdade, aquele que acaba a residência, que sai e vê, comparando com os outros aparelhos, que um preço exorbitante e não tendo a qualidade do aparelho dele, e ele podendo dar acesso àquele estudante, aquele residente que terminou, que está dando os primeiros passos, e ele fala, não, eu te ajudo, não tem problema, você vai poder adquirir o aparelho. Gente, isso é fundamental, ou seja, ele está no Brasil, ele sabe das deficiências, das dificuldades que o residente tem, e ele olhou para esse lado. Ou seja, ele nunca deixou de ajudar ninguém. Isso é importante. E isso também é uma estratégia, né? Uma estratégia comercial, né? Porque aquele cara que está começando, ele vai ser o cliente do futuro. Justamente. Né? Se ele receber o carinho agora, você já ganhou o cara. Mas né? eu sei. Mas esse lado é o lado humano, né? O lado humano, porque eu comecei, eu me lembro muito bem, eu comprei minha caixinha de cirurgia. Com certeza. Investi minha vida naquilo. Isso, né? É fundamental. E nós chegamos lá de trás, há 40 anos atrás, nós sabemos a dificuldade do cirurgião. Nós sabemos a dificuldade que você tem de entrar no mercado. Agora, você entrar com um aparelho da qualidade do seu aparelho na mão é outra diferença. O refinamento cirúrgico é outro. Aquilo que é capaz de proporcionar. Justamente. É essa visão que eu tenho com você. Agora, doutor Jorge, conta para mim uma coisa. Como é que está sendo lidar com a cirurgia plástica hoje? Com essa, vamos dizer, com essa enxurrada de tecnologia, de diferenciação técnica, a lipoaspiração sofreu nos últimos anos uma transformação muito grande, né? Com certeza. Como é que você aborda isso no seu dia a dia? Bachir, eu sempre fui assim muito otimista, que eu trabalho muito em cima das leis do triunfo. Leis do triunfo. Então, Bachir, eu olho o seguinte, fecha uma porta, abre duas. Fecha duas, abre três. Então, eu sempre fui muito otimista e eu lido muito com isso muito bem. Ou seja, se há inovações, você tem que ir atrás e procurar ver o que são as inovações. Você não pode perder o seu foco. E sempre está inovando junto, porque mesmo que você vá acompanhando a juventude vem e são mais ousados às vezes que você, porque a gente é muito conservador, porque a gente já passou por muita coisa, mas você tem que acompanhar também os mais jovens, porque eles vêm inovando, às vezes eles vêm com mais vontade de mostrar a mudança trabalho. A mudança existe, e hoje, gente, não só na cirurgia plástica, mas na
Toda a medicina hoje está transformando. Você vê, hoje, na própria cirurgia plástica, nós estamos falando no mundo robótico. Ou seja, já tem palestra falando em robô dentro da cirurgia plástica. E o mundo não para. E quem não acompanhar vai ficar ali vendo a carruagem ir embora. Né? Vai ficar ali, vai ficar indo Isso embora. Isso acontece muito na dermatologia, Hela? Você tem notado essa mudança desde que você se formou até agora? Sem dúvida. A dermatologia, ela é outra. Eu me formei em 2001. Numa época que a gente queria fazer uma transformação no rosto com 1 ml de ácido hialurônico. A gente não tinha o entendimento das perdas faciais. A gente tratava o sulco, a gente não pensava na região posterior, na estruturação da face. E isso, até quem trouxe para a dermatologia merece esse mérito. É lógico que a gente tem grandes dermatologistas que são extremamente estudiosas, como a doutora Ada, a doutora Bodana Vitória, mas o Maurício de Maio trouxe isso. Cirurgião plástico. Né? Cirurgião plástico. Ele trouxe a ciência para a dermatologia e o entendimento compartimental da face e as perdas. Vamos voltar um pouquinho antes da dermatologia. A dermatologia antigamente preocupava apenas com patologia. Sim. Gente. E veio uma especialidade à parte que nem é reconhecida pelo CRM, que era a medicina estética, e começou a levar o mercado da dermatologia. Você lembra disso? Sim. Eu me lembro muito bem, eles enfrentaram muitos problemas e alertou a dermatologia. Por que nós vamos perder esse espaço? E está acontecendo a mesma coisa hoje com a cirurgia plástica. Hoje, o cirurgião plástico, antes a cirurgia nasal, a estética era só do cirurgião plástico. Não, hoje o otorrino já faz a estética e faz a parte funcional. Né? O oftalmologista já faz a parte de oftalmoplástica. E nós estamos perdendo o mercado. Por quê? Nossa sociedade precisa acordar para esse lado. Eles estão mostrando o pré e o pós. E nós não podemos mostrar o pré e o pós. Nós estamos em desvantagem com o mercado. Os outros campos estão tomando a nossa frente. Estão se avançando, se arvorando em cima. Isso. Então nós temos que acordar. A sociedade tem que modernizar e tem que acordar para isso. Nós não podemos perder o mercado. Essa abordagem dentro da dermatologia também Me explica mais ou menos, porque para nós aqui é uma curiosidade até para o cirurgião plástico que está nos vendo e ouvindo. A especialidade, por exemplo, a abordagem que a odontologia tem dado, né, invadindo os campos e fazendo aquilo que a legislação está aprovando. Lógico, fazendo aquilo que pode ser feito. Eles não estão fazendo nada de ilegal. Nada ilegal, eles têm direito de fazer. Não adianta ficar criticando e ficar vendo... Não, eles têm direito de fazer. Eles fazem cabeça e pescoço, eles entendem muito bem também da face. Agora, eles podem publicar, eles podem fazer pré e pós, etc. Como é que funciona na dermatologia isso? Isso é viável? Existe uma regulamentação dentro da Sociedade Brasileira de Dermatologia? Como é que funciona lá? O Conselho Federal de Medicina não nos permite tirar foto de antes e depois, né? Isso a gente não faz. Isso é um tema do Conselho Federal de Medicina. Não é da sociedade específico, né? A gente não tem essa liberação. Nós médicos não temos essa liberação. Esse mercado sendo utilizado por dentista, por enfermeira esteta, isso já acontece em outros universos. Nos Estados Unidos já acontece isso há muito tempo, na Europa isso já acontece há muito tempo. A grande questão para a gente aqui no Brasil, que ainda é um país que as pessoas elas ficam ainda seduzidas por preço e não por valor, você acaba tendo uma margem de população que não entende riscos, que estão inseridos em todos os procedimentos e acabam, às vezes, optando por seguir com outros profissionais. E, realmente, eles têm hoje a legislação para fazer isso. É uma especialidade mais nova, que eles estão mais... Se adaptaram já Eles são mais imaturos ainda em muitos pontos de adequação, mas que com o tempo, assim como nós evoluímos, eles também evoluirão, porque talento tem em toda a especialidade. Mas você está falando de capacidade técnica, nós estamos falando aqui de uma outra coisa que é a capacidade de divulgar aquilo que o Dr. Jorge tocou,
É a capacidade de poder divulgar aquilo que você o faz CRM, com excelência. Né? o CRM, a gente não fica em desvantagem como médico? Claro que fica, porque as fotos hoje elas são mexidas. Então você tem uma foto com uma luz superior e uma foto com luz frontal, você já faz um sombreado, porque o que dá a resposta? É você entender jogo de luz e de sombra. Se eu mudo um pouco a coloração, se eu aproximo mais, se eu não aproximo tanto, se eu mudo a incidência da luz, eu vou ter... o leigo não entende isso, ele enxerga o todo. Porque, ele acha que está melhor. Porque na fotografia, na realidade, você vê em 2D. Justamente. E você, pessoalmente, você está vendo em 3D. Justamente. Então, eles fazem manuseio do jeito que eles querem. Ou seja, mas nosso CRM, nosso conselho, ele nos proíbe, tanto de... O Conselho Federal de Medicina ele proíbe, enquanto as outras especialidades são regidas por outros conselhos. Outras áreas de atuação. Então, eles não têm problema em mostrar o pré e pós. Então, onde... Mas isso está relacionado àquilo que ela falou, de eles serem assim mais avançados, no sentido de ser mais modernos. Justamente. E aí eles já adequaram a legislação a esse momento. Possivelmente, Bachir, eles têm uma legislação que está caminhando a favor dele para eles conseguirem um avanço territorial. E nós temos ainda legislações, pessoas que estão dentro do CRM que são antiquadas e não se modificam com o tempo e com os avanços que são necessários. Nos Estados Unidos é liberado para o médico? Os Estados Unidos Eles fazem fotos. Totalmente liberado? Eles fazem fotos, eles mostram nas redes sociais fotos, eles mostram inclusive execução de procedimentos. Médicos dermatologistas de Londres, eles mostram execução de procedimentos, eles mostram fotos de antes e de depois. Existe, é claro que a gente tem que pensar que toda foto pode ser manuseada, mas a discussão... Mas você não pode balizar uma lei pela delinquência, né, doutor Jorge? Justamente. Mas eu sei, ao mesmo tempo que você mostra o pré e depois, você é responsável por isso. Juridicamente, se você houver uma implicância jurídica, você vai ter que responder por isso. E a argumentação que se tem geralmente é de que esses detentores da caneta, né, eles dizem, não, estão protegendo você, na verdade, porque senão nós vamos expor você a uma judicialização de procedimento. Mas isso, na verdade, não é um problema deles, isso é um problema pessoal de cada cirurgião, né? Com certeza. Né? Quer dizer, você está abrindo uma... Ou seria mais inteligente fazer o seguinte, com a tecnologia que existe hoje, eu acredito, depois dessa explicação, que eu não tinha visto por esse ângulo também, depois dessa explicação da RELO, incidência de luz, etc., que pode ser manipulada, ora, com a tecnologia que existe hoje, você pode muito bem criar um software de obrigatoriedade de uso em que o paciente se posiciona com uma incidência sempre de luz no pré e no pós-operatório e que você pode publicar a partir daquele software daquela maneira, com aquela incidência de luz trazendo uma realidade. Pronto, você já tirou um viés muito importante. Né? Isso você já tem até, você tem já equipamentos que fazem isso. Mas é isso que você falou, a partir do momento que eu tenho o meu perfil social, por exemplo, que é onde eu vou postar, eu tenho a responsabilidade por tudo que eu estou fazendo. Mas isso é o controle do Estado, né? Um país subdesenvolvido como o Brasil, infelizmente, a estatização e o controle e a regulamentação sob o pretexto de proteger, etc., ele acaba se enfiando na sua vida. Eu vou contar uma história bem rápida aqui para você entender o que é um país evoluído, avançado e o que é um país atrasado. Eu estava nos Estados Unidos esse dia, nós estamos montando uns negócios lá nos Estados Unidos e tinha lá que tirar algumas, vamos dizer, um alvará de funcionamento de algumas coisas assim, tinha que colar. E eu falei lá com o meu advogado, falei, como é que tira? Ele falou, não, tira, senta aí, vamos. O cara ligou lá no lugar, qual que é o site que eu entro? Eu estou no site, documentou, nome, vamos dizer, o CPF e o CNPJ da empresa, mais ou menos isso, assim, para traduzir aqui para a língua, para o nosso dia a dia. O nome do proprietário, quem é o controlador da empresa, o investimento da empresa, etc, etc. Apertou um botão, está aqui o teu certificado. Peraí, como assim está aqui o seu certificado? Falei, não, você já pode abrir a sua empresa lá, pode comercializar, pode vender. Falei, como? Não vai o fiscal lá? Falei, não, eu já falei tudo, você já falou para mim o que você vai fazer. Você falou quantos metros tem, como é que é, etc, etc. Eles irão lá se eles acharem que deve ir, etc. Mas você já assinou aqui que você está fazendo tudo certo, a sua responsabilidade. Falou, agora é o seguinte, se você chegar lá e tiver com a sua portinha no fundo de um lugar que não funciona, que não é aquilo que você falou, você aguenta as consequências, parceiro. É isso aí. Aí é com você. Aí eu saí dali e falei, mas que loucura. Eu saí dali e vi um cara lá na I-95 lá andando de moto, sem capacete. O advogado estava comigo. Eu falei, escuta, que pode andar de moto assim sem capacete? Eu falei, como assim pode andar de moto sem capacete? Eu
Não, no Brasil não pode andar de moto sem capacete. Não, como assim não pode andar de moto sem capacete? A vida é dele, o problema é dele. Se ele espatifar a cabeça no chão, a responsabilidade é dele. O Estado não vai lá interceder por ele, coitadinho, ele espatifou a cabeça no chão. Ele assumiu a responsabilidade de andar de moto sem capacete. O problema é dele. Então, esse lance da fotografia é bem similar, né? Sim, Bachir, isso você é responsável pelo que você mostra. É igual aquilo quando você vai viajar para os Estados Unidos, parece uma coisa idiota. Você está levando alguma coisa? Você está levando bomba? Você está levando pólvora? Você fala, nossa, que coisa idiota. Se eu tivesse, eu não ia falar. Qual que é o pensamento dele? Estou te dando a chance de dizer. Se você não disser e tiver, se assume. É simples. Não tem muita volta. É um pensamento mais objetivo. É o princípio da verdade, não é da delinquência. Você monta uma empresa nos Estados Unidos, até com o limite que você está faturando, você não é fiscalizado. Exatamente. Ou seja, eles querem que você produza. Olha, você vai começar a recolher no momento que você chegou naquele limite, aí você vai ter que recolher. Isso é a chance do indivíduo crescer, do indivíduo se firmar na empresa. Aqui tem tido muita regulamentação, né? Dentro do Conselho Federal de Medicina e dentro da... A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na verdade, ela é responsável pelas atitudes dela, mas ela também tem que seguir uma legislação. Quer dizer, não é tão... Eu diria assim que teria que partir uma boa vontade de um corpo diretivo. Agora, vamos mudar um pouquinho o tópico. Gente, apesar de tudo, esse país nosso é maravilhoso. Não, pelo amor de Deus. Esse país é lindo. Nós já viajamos o mundo todo. Isso não está em questão. São intempéries que a gente vê. Vamos passar por isso. Nós somos jovens ainda. Isso aqui é maravilhoso. A gente vem num congresso como esse, pelo amor de Deus, encontra os amigos, a gente abraça um outro. Não, fala, o Brasil então, para. Você vai no congresso, em qualquer lugar do mundo, é totalmente as diferente. As ações que nós produzimos aqui no Brasil são muito deletérias para nós mesmos, mas nós vivemos num chão maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Não tem coisa igual. Agora, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, deveria haver, eu acho que do corpo diretivo, né? Não sei se você compactua dessa ideia, doutor Jorge, uma representação ao Conselho Federal de Medicina, ao menos um posicionamento. Tem. Já tem? Tem, lógico que tem. Sempre tem. Eles já representaram contra essa... Com certeza. Eu sei muito trabalho nesse nível do Luciano, na época que eu tinha mais contato aí com o grupo. Tem sim, eles procuram ver se consegue mudar alguma coisa, mas dentro do próprio conselho é muito difícil. É muito difícil. É uma entidade muito fechada. Né? Eles não mudam. É muito difícil. O que eles tentaram mudar, eles não conseguiram. Bem lá em cima. Bom, o que está resolvido aí é que não tem solução nenhuma, né? Vamos falar da cirurgia plástica. Um dia tem. Vamos falar da nossa cirurgia plástica. Qual as cirurgias que o senhor está mais executando hoje, doutor Jorge? O senhor faz muita lipoaspiração, né? Faço muita lipo hoje, mas eu faço muita face hoje, né? Você gosta muito de face, né? Seu irmão acabou de falar, hoje nós não só trabalhamos a face tegmentar, a face de pele, mas já entramos na face muscular, no esmaço, abaixo do esmaço, no deep-plane, já vamos para a parte óssea, ou seja, e já rompemos todos aqueles ligamentos que existem, tanto o zigomático, macetérico, a gente consegue dá uma harmonia melhor na face e uma persistência maior do seu resultado. Além de tudo isso... Abordando estruturas mais profundas. Mais profundas, porque você mantém... E você compensa muito menos do tecido tegmentar. Ou seja, antigamente a gente puxava muita pele, tirava mais pele para dar um resultado melhor. Hoje não, você trabalha a nível de esmastos da musculatura profunda, você reposiciona aquilo de uma maneira tal que a quantidade de pele que você traciona é muito pouco. Então, pós-operatório é mais tranquilo. Além de tudo isso, a gente incorria na época nos hematomas, isso nos preocupava muito. Hoje nós temos a rede hemostática, que evita que você... André Oswaldo deu uma contribuição fantástica. Isso que evita que você tenha um hematoma amanhã ou depois. Então, a cirurgia plástica tem evoluído muito, principalmente na lipoaspiração, nas remodelagens glúteas, nas remodelagens corporais, nas transferências de gordura, no tratamento de pele, ou seja, tudo isso veio a contribuir para que a cirurgia plástica hoje seja realmente um... Você tem lá um centro de tratamento capilar também na tua clínica, bem avançado, né? Você tem lá uma equipe multidisciplinar. Uma equipe, hoje nós fazemos uma média de 40 implantes mês dentro da...
40 e muitos meses. Ou seja, isso é muito bom. É um trabalho artesanal. Será que eu tenho jeito ainda? Com certeza, com certeza você vai ficar... Mas eu não posso, porque a minha mulher é muito ciumenta, eu já sou lindo demais, a minha irmã é mais ciumenta, aí não dá, não tem jeito. Não, o resultado fica muito bom e natural, muito bom e muito natural. Gela, como é que está a dermatologia do ponto de vista de tecnologia? Vocês sempre foram muito high-tech, né? Dermatologista, o cirurgião plástico, esses dermatologistas, eles têm equipamento, tem laser, tem isso, tem radiofrequência, blá, blá, blá. Eles sempre foram muito high-tech, né? Como é que está hoje? O que está mais em voga na dermatologia e na cirurgia dermatológica? Continua high-tech, a radiofrequência microagulhada, para tratar a flacidez, é um dos carros-chefes. Os lasers, sempre. A abordagem geralmente é facial, né? Facial e corporal. É que o corpo é um trabalho muito mais difícil para o dermatologista, no sentido de você conseguir um resultado duradouro e que agrade o paciente. Porque a grande questão é que corpo, você precisa fazer um trabalho de reentrância. E geralmente quem vai fazer um trabalho corporal com o dermatologista, ou é uma pessoa que já tem um shape muito bom, tem já um corpo muito bom, que são pequenos ajustes, ou quem tem muita certeza de que não quer enfrentar uma cirurgia plástica e aceita resultados intermediários. Trabalhar com outros resultados, justamente. Eu não trabalho tanto com o corpo, eu trabalho muito mais com face. Porque face, o resultado ele é muito visível, o paciente já gosta e você consegue ter um turnover muito maior. Tratamento corporal é um tratamento muito mais desafiador e de frequência. Você acha que a tecnologia ela traz um diferencial de resultado, assim, a ponto de ela ser justificativa como o sucesso que vocês têm, único e exclusivo, ou existe ainda esse componente de... É lógico que tem que haver um componente, mas a tecnologia talvez ela ajude a compensar um pouco mais o componente de artesão do dermatologista, que não seria um cirurgião plástico, e essa tecnologia compensa um pouco mais, ou você não acredita nessa teoria? Bom, eu particularmente vi você trabalhando, eu acho que isso não funciona, mas eu tenho que perguntar. Eu acho que a tecnologia, dependendo do que você quer, hoje a gente tem... Eu sempre digo para os pacientes, não sei se você pensa assim, mas eu acho que é a gente pensar em ser multifatorial. Porque envelhecer, a gente não envelhece só por uma única razão. Então, ou no único lugar. Ou no único lugar. Então, as tecnologias, sem dúvida alguma, são ferramentas que nós nos utilizamos e que vai melhorar a performance de resultado, sem dúvida alguma. Então, hoje você tem um aparelho que consegue quebrar um adipócito, você tem um aparelho que consegue fazer contração muscular, você tem um equipamento que consegue melhorar a drenagem. Então, tudo isso, claro que corrobora para um resultado melhor. Tem coisas que você não consegue só com a tecnologia. O ultrassom microfocado, a gente falou de musculatura. Quando a gente pensa em flacidez muscular, há alguns anos atrás a gente não tinha como alcançar isso, trazendo resultados duradouros para o paciente. Além de que, Machir, a medicina evoluiu tanto. Hoje você só não fala em tratamentos na pele, no subcutâneo. Você tem as reposições hormonais, você tem os suplementos. Tudo isso ajuda muito. A medicina desses oligoelementos, dessa reposição, desse tratamento do envelhecimento como um todo, global. Né? Você trabalhar a nível das mitocôndrias, você trabalhar o retardamento do envelhecimento. Ou seja, todos nós vamos envelhecer, mas envelhecer com qualidade. Hoje você tem uma pessoa com 70, 80 anos trabalhando ativamente e com bom aspecto, boa característica, malhando, tratando do corpo. Você aborda o paciente como um todo? Como um todo. Porque eu sou nutrólogo também, então eu lido muito com isso. Você faz isso na sua clínica? Eu trabalho com dermatologia integrativa, porque a gente tem que pensar hoje no envelhecimento como funcionalidade. Então, todo mundo quer viver mais, mas quer viver melhor. Hoje, uma mulher de 50 anos, eu tenho 47, eu vou fazer 50 daqui a 2 anos, faço 48 esse ano. Você quer se vestir bem, você quer viajar, você quer ter funcionalidade, você quer se sentir bonita, você quer se sentir plena em todos os segmentos da sua vida. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe tinha 42, eu achava minha mãe velha.
Então, nós achávamos. Entendeu? Então, assim, a funcionalidade e esse entendimento de radicais livres, de oxigenação celular, de melhora de performance celular, isso é o futuro. E isso melhora, se alcança. A gente não consegue ter, às vezes, trabalhos tão significativos nesse ponto, mas quem estuda muito isso mostra que o resultado de qualquer interseção que você faça vai ser melhor, né? Com certeza. Nós temos na cirurgia plástica hoje uma representante desse segmento, que é a doutora Cíntia Rios. Ela está fazendo a cirurgia plástica funcional. Ela está fazendo o seguinte, é um trabalho muito interessante, viu, doutor Jorge? Se o senhor não conhece ainda, eu vou lhe apresentar. E a você também. Ela é uma profissional que ela se dedica à medicina regenerativa, desse ponto de vista que vocês estão trazendo então uma visão do paciente no pré-operatório, preparando esse paciente através da análise de exames quantitativo e qualitativo, tratando esse paciente nas suas deficiências e potencializando alguns outros elementos para o paciente entrar para a cirurgia. Imediatamente após a cirurgia, ela faz uma outra análise e já define um protocolo para o tratamento funcional pós-cirúrgico também. Isso está revolucionando. Sim, mas a biorremodelação, quando você pensa em medicina regenerativa e biorremodelação, por exemplo, tecidual, isso também é um avanço enorme para a gente hoje. A gente já vem trabalhando assim, pensando realmente em performance celular. O que ela está fazendo e o pensamento que nós temos que ter é como a gente diminui reações químicas que são deletérias para o corpo. Então, ela vai colocar esse paciente no procedimento cirúrgico. Por quê? Quem tem um sobrepeso ou quem tem mais flacidez, tem alguma química aí que ajuda nesse sentido. Então, ela tem que melhorar essa performance celular, ele vai melhor para a cirurgia, a recuperação dele é mais rápida, ele vai ter um resultado muito melhor do que ele teria, e aí passa por um outro ponto que é muito importante nos dias de hoje, que é a contribuição também mental e a sua cabeça, o seu mindset, em todo o seu resultado. Que é você realmente abraçar. Não existe facilidade. Então, é um conjunto. A gente também tira da gente toda a expectativa de resultado. Você tem que compartilhar isso com o seu paciente. Eu faço uma parte, você faz a outra. Você tem que seguir o seu papel. Tem mudanças que precisam ser feitas, tem coisas que já depende estão do paciente exclusivamente. Claro. Com certeza. Sim. Com certeza. Agora, Bachir, você compara hoje um paciente, compara você, eu, e o que você acabou de dizer. Há muito tempo atrás, 30, 40, Cristo quando morreu com 33, já morreu velho. É isso. Então, quando nós falamos isso, nós estamos aí com 70 anos, eu estou com 70 anos, me sinto como se tivesse 40 Jesus Cristo ajudaram um pouco, né, ele morrer, né, tadinho? Mas estou falando, antigamente ia embora cedo, ou seja, 40, 45 anos já tinha vivido muito. Você vê, hoje com a tecnologia, com os medicamentos, tudo, você está prolongando a vida das pessoas e prolongando com qualidade de vida, ou seja, eu vou envelhecer, mas vou envelhecer bem, eu vou envelhecer lúcido, isso aí doutor Jorge, o senhor tem uma visão muito particular em relação à reposição hormonal, né? O senhor usa muito isso. Com certeza, a reposição hormonal é fundamental. Por que nós temos que perder os hormônios naturais se nós podemos fazer essa reposição? Porque você não está potencializando, você está repondo, né? Repondo o que você está perdendo. Por que você tem que passar por uma menopausa com todo aquele sofrimento da menopausa? Calor, friaço, tudo isso é ruim. Você pode repor sem passar por tudo isso sem ter esses sintomas. Ou seja, você pode continuar uma qualidade de vida. Isso se chama qualidade de vida, na verdade. Malhando, se cuidando e bem. Ou seja, isso é fundamental, Marcelo. Isso é fundamental. Né? Agora, muito importante, não pare de fazer. Não aposente e espere a morte chegar. Ela chega, né? Não, vai chegar. Mas sempre esteja inovando, sempre fazendo alguma coisa. Bota a cabeça para trabalhar, né? Por você ou por alguém. Se você não quiser trabalhar, ótimo. Mas procure ajudar alguém. Procure fazer alguma coisa por alguém. Um asilo, uma creche. Mas sempre faça alguma coisa por alguém. Use sua cabeça para pensar. Use a sua cabeça para trabalhar. Você não vai envelhecer. Olha aí que coisa interessante. Esse pensamento Nosso pai morreu novo, né? 62 anos, né? 62 anos meu pai tinha quando faleceu. Muito novo. Muito novo. Eu tenho 60 hoje, você vê. Meu pai, 2 anos depois de mim.
Ela, você hoje está atuando aqui na cidade de São Paulo, né? Você tem uma clínica na cidade de São Paulo, está trabalhando muito. Eu vou fazer um jabazinho aqui para minha irmã, porque lógico, né, não tem como. Está aqui na cidade de São Paulo, tem uma clínica maravilhosa. Eu estive lá na clínica dela agora domingo. Tá lá linda, na Avenida né? Angélica, pelo amor de Deus. E eu não, Meu Deus do céu, eu nunca tive um trem desse na minha vida. Qual é o número da É na Avenida Angélica, pode falar o número também? É 2447. 2447. Uma clínica, eu cheguei na frente da clínica lá, eu falei assim, mas é nesse prédio mesmo, a clínica da Hela? Eu falei pra minha irmã, pra minha mulher. Eu falei, é nesse prédio mesmo. Caramba. Aí abriu o portão assim, sozinho. Uai, mas como é que sabe que eu tô aqui? Eu falei, não, a gente conhece a placa, reconhece tudo. Tá doido, senhor. Vamos lá, com a clínica dela, não sei o que andar. Realmente, minha filha teve um convite para vir atender aqui em São Paulo, e eu vou depois pegar com o Bachir o endereço da sua clínica. Vai lá, porque a menina é fera, viu? Doutor Jorge, o senhor tá lá o senhor tem o seu hospital lá, né? Goiânia, sua estrutura hospitalar, muito com cirurgião certeza. opera lá. Com certeza. O senhor tem formado muitos cirurgiões também, a gente sabe disso, né? O pessoal te segue muito lá. As coisas estão, graças a Deus, na tua vida bem equilibradas. Eu fico muito feliz de saber. Sempre agradecendo a Deus, a amizade, tudo que Ele me proporcionou, família, gente, importantíssimo. Muito, muito bacana isso. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. E a nós, gente poderia ficar aqui até amanhã. Com certeza. Só falta um chazinho, um tabule, um hummus. Com né? certeza. E eu muito feliz de ter feito esse podcast com o Bachir, porque eu não sabia como agradecê-lo por toda essa amizade, por tudo isso que nós passamos juntos. E é uma história, gente. É muita história. Muito bacana. Muita. São muitos eventos. E saber dar essa mensagem para vocês. É uma pessoa fantástica e que Deus conserve e continue sendo. Inshallah. Muito obrigado, doutor Jorge. Hela, como é que você quer se despedir do nosso público aqui? O endereço já está dado, telefone não pode dar. Eu vou dizer o seguinte, para quem está começando. Quem está começando tem sempre muitas dúvidas. E muitas vezes a gente gasta muito a energia da gente querendo se provar para os outros. Gaste a sua energia no seu foco, com aquilo que te faz bem, entendendo o que você quer realizar dentro da medicina, na sua vida pessoal, porque automaticamente todo o caminho vai ficando mais claro. E o sol nasce para todo mundo. A gente só precisa ter o objetivo claro. Tem que ficar debaixo dele para poder pegar um solzinho, né? Não adianta você ficar escondido. Tem que usar protetor. Usa protetor. E foco. Foco. Gente, muito obrigado. Doutor Jorge, muito obrigado. Hela, minha irmã querida, agradeço. muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pessoal da produção. Hoje já estamos terminando o dia. Pessoal, hoje, como diz a minha querida Ana aqui da produção, encerou? Hoje já encerou. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Faga Medical, Conecta Plástica, mais uma vez aqui com essa espetacular presença da minha irmã querida Hela, do meu irmão, meu amigo, meu querido Dr. Jorge Temer de Goiânia. Um beijo para vocês. Brevemente estaremos de volta com mais episódio. Tchau. Um abraço. Tchau.